visão, né, espelhos, o funcionamento de lentes, óculos, câmeras fotográficas, microscópios e telescópios. Essa área da física considera que a luz se propaga em forma de raios, representados por linhas imaginárias que indicam direções e sentidos em que ela se move. Embora a natureza da luz seja bastante complexa, a óptica geométrica ela simplifica seu estudo para facilitar a compreensão de diversos fenômenos ópticos, né, como a gente sabe. Agora explicando o que é a luz, que vai ser um conceito muito importante, a luz é uma forma de energia eletromagnética capaz de sensibilizar o nosso sentido de visão. Ela pode ser emitida por fontes naturais, como o Sol e as estrelas, ou por fontes artificiais, como lâmpadas, antenas e telas de celulares. Para que possamos enxergar um objeto, é necessário que a luz emitida ou refletida por esse objeto chegue aos nossos olhos. Por exemplo, conseguimos ver a Lua durante a noite, por quê? Porque ela reflete a luz proveniente do Sol, que faz com que a gente enxergue. Agora falando sobre os princípios da óptica geométrica, a óptica geométrica é baseada em 3 princípios fundamentais. O primeiro é o princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio ele vai afirmar que, em meios transparentes e homogêneos, a luz ela vai se propagar em linha reta. Isso significa que, quando a luz atravessa um meio uniforme, como o ar ou o vidro, ela segue sua trajetória reta. Exemplo do cotidiano é a formação de sombras. Quando uma pessoa fica em frente a uma lâmpada, seu corpo impede a passagem da luz, formando uma sombra através dela. Isso acontece justamente porque justamente a luz se propaga em linha reta. Outro exemplo do nosso cotidiano é o eclipse solar, porque durante o eclipse solar, a Lua ela fica entre a Terra e o Sol, bloqueando parte da luz solar e formando regiões de sombra e penumbra. Bom, outro exemplo é o feixe de luz em dias de neblina, onde podemos observar que os feixes de luz dos faróis dos carros ou de lanternas, a presença de pequenas partículas no ar, elas vão permitir visualizar a trajetória da luz de forma retilínea. Outro exemplo é a câmara escura de ofício. A câmara escura é uma caixa pequena com um pequeno furo. A luz proveniente dos objetos ela entra pelo orifício e forma uma imagem invertida no fundo da caixa. Esse fenômeno ocorre devido à propagação retilínea da luz e foi um dos princípios utilizados na criação das câmeras fotográficas, né? O segundo princípio, muito importante a ser falado, é o princípio da independência dos raios luminosos, pois esse princípio ele vai afirmar que quando 2 ou mais raios de luz eles se cruzam, eles continuam suas trajetórias sem interferir uns aos outros. Em outras palavras, os raios luminosos eles podem se cruzar e seguir normalmente seus caminhos. Exemplos de nosso cotidiano que eu posso citar aqui são os faróis de automóveis, porque, por exemplo, quando 2 carros se aproximam à noite, os feixes de luz dos faróis eles se cruzam, mas um não altera o comportamento do outro. Outro exemplo são os espetáculos de shows, né? As luzes em shows, onde diversos feixes luminosos coloridos atravessam o ambiente simultaneamente, sem se misturar
ou sem modificar sua trajetória. Outro exemplo também é as lanternas, porque se duas pessoas apontam lanternas em direções diferentes e os feixes de luz se cruzam, cada luz continuará seguindo seu caminho normalmente. Esse princípio é extremamente importante para o desenvolvimento de sistemas ópticos, pois vai permitir o funcionamento simultâneo de diversas fontes luminosas. O terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio ele vai estabelecer que a trajetória percorrida pela luz em um sentido pode ser percorrida no sentido contrário. Ou seja, se a luz sair do ponto A e chega ao ponto B, ela também poderia sair do ponto B e chegar no ponto A. Seguindo exatamente o mesmo caminho, eu vou citar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é a reflexão. Em espelhos, a reflexão em espelhos, quando você olha para uma pessoa através do espelho, essa pessoa ela também consegue enxergar. Isso ocorre porque os raios de luzes podem percorrer o mesmo caminho em sentidos opostos. Outro exemplo são os faróis e os retrovisores. A luz refletida nos espelhos dos veículos segue o mesmo princípio, permitindo que os motoristas vejam os objetos atrás do carro. Outro exemplo são os periscópios, que os periscópios são equipamentos utilizados em submarinos, utilizam espelhos para direcionar a luz até os olhos do observador, aproveitando a resistibilidade dos raios luminosos. Bom, agora falando sobre conceitos importantes na óptica geométrica, que vai ser muito importante para entender todo o resto do conteúdo. O primeiro é as fontes de luzes. As fontes de luzes elas podem ser classificadas em fontes primárias, que vão ser aquelas que produzem sua própria luz. Um exemplo é o Sol, as estrelas, lâmpadas acesas, fogo e etc. O segundo vai ser as fontes secundárias, que são aquelas que apenas refletem a luz recebida. Exemplo, a Lua, planetas, pessoas, livros, parentes e etc. Outro conceito é o meio de propagação da luz, onde a gente vai ter o meio transparente, que vai permitir a passagem quase total da luz e possibilita a formação de imagens nítidas. Um exemplo, um vídeo limpo, água pura e ar. A gente também vai ter o meio translúcido. Bom, partindo agora para a explicação dos espelhos esféricos, nos espelhos esféricos a gente tem dois tipos deles, onde a gente vai possuir um espelho côncavo, que no caso vai ser esse primeiro exemplo, que é quando a parte curvada do espelho vai estar para dentro, e também vai existir o espelho convexo, que vai ser quando a parte curvada do espelho vai estar para fora do raio. Inicialmente, vou explicar alguns termos do próprio espelho côncavo. O próprio espelho côncavo ele vai possuir seu eixo principal, que vai chegar no vértice, que é onde o eixo cruza com o espelho. Também vai existir o centro do espelho e o foco. O foco vai ser por onde boa parte dos raios vão passar, e a distância do foco para o vértice é igual à distância do foco para o centro. Então, inicialmente, a gente pode ver que a gente tem uma propriedade do próprio espelho côncavo, que vai ser todo o raio que vai ser... como é que eu posso... Qual é a palavra, meu Deus? Paralelo. Todo raio que vai ser paralelo ao eixo principal do espelho,
ele vai incidir sobre o foco e vai ser refletido na outra parte do espelho, na parte inferior. Isso também vai, como uma regra de propriedade, né, também vai valer para todo raio que incide no foco, nesse caso, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal, só que na parte de baixo, que ele vai atuar, nesse caso, refletindo a imagem do objeto. Nesse caso, a gente pode ver que o objeto ele está exatamente em cima do ponto central, ou seja, a sua imagem que vai ser gerada, ela vai ter o mesmo tamanho e vai estar na mesma posição da imagem do objeto, só que ela vai estar sendo refletida, então ela vai estar sendo invertida nesse caso. Ela também, a imagem que vai ser gerada, ela vai ser uma imagem real, porque ela pode ser classificada tanto em real como em virtual. A imagem real, ela vai ser uma imagem que vai ser gerada dentro do próprio espelho, vai ser nesse caso. E a imagem virtual, ela vai ser uma imagem que vai ser gerada do outro lado do espelho, na parte de dentro do espelho. Na parte de dentro não, vai ser gerada na parte de fora do espelho. Toda imagem, não necessariamente ela vai ser invertida, mas ela tem que passar pelo foco para poder ser refletida. Nesse caso, a gente tem um espelho côncavo, onde a imagem que vai ser refletida, a imagem do objeto, ele está mais à esquerda do ponto central do eixo. Ou seja, refletindo os raios, a imagem que vai ser gerada, ela vai ser menor do que a imagem original do objeto, do que o tamanho original. Ela vai estar sendo invertida também, assim como no outro, só que ela vai ser menor do que a imagem real do objeto. Aqui a gente vai ter a equação de Gauss, que vai determinar qualquer um dos pontos específicos que a gente queira descobrir. Como, por exemplo, a gente vai ter que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde a gente vai ter que F vai ser a distância do foco até o vértice, P vai ser a distância do objeto até o vértice, e a P' vai ser a distância da imagem até o vértice também. Nessa equação, outra coisa que facilita muito para identificar se o espelho ele vai ser côncavo ou convexo, porque muitas vezes em questões ele não diz especificamente, vai ser basicamente quando a gente pode associar que geralmente um espelho côncavo ele vai ter uma imagem real, uma imagem sempre real do objeto, e o espelho convexo ele vai ter sempre uma imagem virtual do objeto. Ou seja, toda imagem virtual a gente pode associar como a imagem virtual vai ser refletida fora do espelho, a imagem ela vai ser meio que não invertida, ela vai ser, a gente pode considerar ela como sendo negativa. O P' vai ser negativo, porque o foco ele vai estar na parte de dentro do espelho. Já num espelho côncavo, como toda a imagem é real, e o foco ele vai estar para dentro do espelho, no caso, a gente pode associar a um sinal positivo, como sendo um sinal positivo. Ou seja, dependendo de como for uma imagem, dependendo do sinal também, se é positivo ou negativo, a gente pode determinar se é um espelho côncavo ou convexo. E agora eu vou fazer um exemplo para melhorar a explicação. Bom, agora para exemplificar melhor, eu trouxe essa questão onde ele vai
nos ajudar basicamente a usar a fórmula de Gauss, a equação de Gauss, e descobrir o P' e a natureza do espelho. Inicialmente ele nos dá um P igual a 1 e um F igual a 0,5. Ou seja, a gente só aplica na fórmula, onde vai ser 1 sobre 0,5 igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre P'. Aqui a gente basicamente só vai fazer as equações matemáticas normais, onde a gente vai ter que 1 sobre 0,5 vai ser igual a 2. 1 sobre 1 vai ser igual a 1, mas a gente vai passar esse termo por outro lado, subtraindo. Vai ser 2 menos 1, que vai ficar igual a 1 sobre o P'. Aqui a gente vai ter, naturalmente, um 1, que vai ser igual ao P'. Ou seja, P' é igual a 1 centímetro também. Aqui, para descobrir a natureza, basta olhar para o resultado. Como o resultado foi positivo, a gente pode considerar que é uma imagem real. Logo, como é uma imagem real, a gente pode assumir que é um espelho côncavo. Agora eu vou explicar um pouco sobre um fenômeno fundamental da óptica geométrica, a refração da luz. A refração acontece quando a luz passa de um meio transparente para outro meio transparente diferente, como do ar para a água ou do ar para o vidro. Quando essa transição ocorre, a velocidade da luz muda, o que geralmente faz com que o raio de luz mude de direção, ou seja, sofra um desvio. É por isso que, ao olharmos um lápis dentro de um copo com água, ele parece quebrado. Para medir o quanto a velocidade da luz diminui em um determinado meio, em comparação com o vácuo, nós usamos o índice de refração absoluto, representado por N. Ele é calculado pela forma N igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio analisado. Quanto maior o valor de N, mais lento a luz se propaga naquele meio. Para finalizar, nós temos a lei de Snell. Essa lei vai relacionar o índice de refração e os ângulos de incidência e de refração. Nesse desenho, nós temos uma onda que ela está passando do meio 1 para o meio 2. No meio 1, eu tenho o índice de refração N1, no meio 2, o índice de refração N2, o ângulo de incidência é o θ1 e o ângulo de refração é o θ2. A lei de Snell diz que se eu pegar o produto do índice de refração vezes o seno desse ângulo, N1 seno de θ1 tem que dar a mesma coisa que o índice de refração do meio 2, vezes o seno de θ2. Bom, agora resolvendo uma questão, aplicando a fórmula de Einstein, o enunciado nos mostra um raio de luz que está viajando pelo ar e passa para o vidro. Reparem na imagem que, ao mudar de meio, o raio sofre um desvio. Ele se aproxima da linha tracejada, que é a nossa famosa linha normal. Nos dados da questão, o ângulo de incidência no ar, que o problema chama de alfa, é de 60 graus. E o ângulo de refração no vidro, chamado de beta, é de 30 graus. O índice de refração do ar é igual a 1, e o índice de refração do vidro é o que queremos descobrir, chamado aqui de N. O enunciado também nos deu os valores trigonométricos, o seno de 30 graus é 0,5 e o seno de 60 graus, que é 0,87. Com tudo isso em mãos, a gente pode prosseguir com a conta. Substituindo os dados na fórmula de Snell, temos 1 vezes o seno de 60 graus, que é igual a N, vezes seno de 30 graus. Olhando as informações do enunciado, substituindo os valores, fica 1 vezes 0,87, que é igual a N vezes 0,5, que fica 0,87 igual a 0,5N,
E para isolar o N, a gente passa o 0,5 dividindo, que dá N igual a 0,87 dividido por 0,5, que dá 1,74, que vai ser a nossa resposta final. Bom, o próximo tópico que eu vou explicar são as lentes esféricas, que são instrumentos ópticos fantásticos e que estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina. Desde a câmera do celular, que a gente usa para assistir, até os óculos de alguém que precisa corrigir a visão. Para começar, uma lente esférica é basicamente um corpo transparente, geralmente feito de vidro ou plástico especial, limitado por duas superfícies refratoras, sendo que pelo menos uma delas é curva, ou tem um formato esférico. Quando a luz passa do ar para dentro dessa lente e depois volta para o ar, ela sofre o fenômeno da refração, mudando de velocidade, de direção, e é justamente esse desvio controlado da luz que nos permite ampliar, reduzir ou focar imagens com extrema precisão. Para entender melhor como essas lentes funcionam, a gente precisa dividi-las em dois grandes grupos, baseados no seu formato geométrico e no comportamento da luz quando a lente está imersa no ar, que é o nosso caso mais comum. O primeiro grupo é o das lentes convergentes, também conhecidas como lentes de bordas finas, que possuem um centro mais espesso do que as extremidades, como é o caso das lentes biconvexas, plano-convexas e côncavo-convexas. Quando raios de luz paralelos atingem uma lente convergente, eles sofrem refração e se direcionam para um único ponto real do outro lado, chamado de foco principal real, concentrando a luz, que é exatamente o que acontece quando usamos uma lupa para focar a luz do sol. Já o segundo grupo é o das lentes divergentes, que são aquelas que possuem as bordas mais grossas do que o centro, representadas pelas lentes bicôncavas, plano-côncavas e convexo-côncavas. Ao contrário das anteriores, quando os raios de luz paralelos passam por uma lente divergente, eles se espalham, ou seja, divergem. E a sensação visual que temos é de que esses raios estão originando de um ponto virtual localizado antes da lente, chamado de foco virtual, sendo esta a lente ideal para corrigir a miopia. Para entendermos e projetarmos como as imagens se formam através dessas lentes, a física adota alguns pontos de referências geométricos cruciais que nos ajudam a traçar o caminho da luz de forma exata. O primeiro deles é o eixo principal, que funciona como uma linha reta imaginária que passa bem pelo centro da lente e divide o sistema de forma simétrica. No cruzamento exato entre esse eixo e a lente, localiza-se o centro óptico, que é um ponto muito importante porque qualquer raio de luz que passe exatamente por ele atravessa a lente sem sofrer desvio nenhum em sua trajetória. Além disso, temos os focos principais que se dividem em foco-objeto e foco-imagem, localizados simetricamente em ambos os lados da lente, a uma distância específica que chamamos de distância focal, a qual determina o poder ou a convergência daquela lente. E agora, com esses conceitos estabelecidos, a gente consegue prever o comportamento de qualquer imagem utilizando o que chamamos de raios notáveis, que são trajetórias de luz previsíveis e fáceis de desenhar. O primeiro raio notável nos diz que todo raio de luz que incide na lente de forma paralela ao eixo principal será refratado e sairá na direção do foco principal da lente. Já o segundo raio notável, que é quase o inverso do primeiro, estabelece que se um raio de luz incidir passando pelo foco da lente, ele será refratado e sairá do outro lado de forma completamente paralela ao eixo principal. E por fim, o terceiro raio notável reforça que qualquer raio de luz que incida diretamente sobre o centro óptico passará direto, mantendo exatamente a mesma direção original de movimento. Ao cruzarmos pelo menos dois desses raios, partindo de um ponto do objeto, a gente consegue determinar com precisão a posição, o tamanho e a natureza da imagem gerada, seja ela real, virtual, direita ou invertida, permitindo que a tecnologia desenvolva desde óculos de leitura até telescópios gigantes que observam o espaço.
Oi pessoal, hoje nós vamos desvendar como nossos olhos, as câmeras fotográficas e os óculos e até os retrovisores dos carros funcionam através de um conceito fascinante na física, que é a formação das imagens em espelhos e lentes. Para começar, a gente precisa entender que tem uma grande diferença entre um espelho e uma lente que está num comportamento de luz. No espelho, a luz bate e volta, ou seja, ela sofre uma refração. Já nas lentes, a luz atravessa o material, mudando a velocidade da direção, o que chamamos de refração. Existem dois tipos principais de espelhos curvos, os côncavos e os convexos. O espelho convexo, como aquele de segurança do supermercado ou de retrovisor direito, no caso do carro, é divergente. Ele sempre, não importa onde o objeto esteja, sabe? Ele vai formar uma imagem menor. Direita, de cabeça para cima, no caso, e virtual, que se forma atrás do espelho. Já o espelho côncavo, como aqueles espelhos de maquiagem que ampliam o rosto, é convergente e, muito mais versátil. Dependendo de quão perto o objeto está, no caso do espelho, ele pode até formar 5 tipos de imagens. Primeiro é que se o objeto estiver muito longe, a imagem é menor, invertida e real. O segundo é que se aproximarmos mais, ele pode ficar do mesmo tamanho e invertida. E o terceiro é que se aproximarmos ainda mais, ela fica maior e invertida. E a quarta é que exatamente em cima do foco do espelho, a imagem não se forma, chamamos de imagem imprópria no caso. E por último, quinto, é que se você colocar o objeto bem perto do espelho, entre o foco e o vértice, a imagem fica maior, à direita e virtual, que é o efeito que ampliamos, que usamos para, por exemplo, barbear ou maquiar. E agora a gente vai falar das lentes que estão no nosso dia a dia, né? No caso, seja em óculos, em lupas. E assim como os espelhos, elas se dividem em dois grupos principais. As lentes divergentes, que costumam ter bordas mais grossas, no caso que o centro, do que o centro, e funcionam de uma forma muito parecida com os espelhos convexos. Elas sempre formam imagens menores, né? E direitas e virtuais. Elas são muito utilizadas para corrigir a miopia. E elas também são muito utilizadas para corrigir a miopia. Já as lentes convergentes, com bordas mais finas e o centro mais gordinho, como tipo uma lupa, ela funciona de uma forma mais análoga aos espelhos côncavos, no caso. Se você colocar um objeto muito perto de uma lupa, você verá uma imagem ampliada e direita, que no caso é virtual. E se você afastar o objeto, a imagem de repente ficará de cabeça para baixo, no caso que é real e invertida. E essas lentes são usadas para corrigir o hipermetropia, se eu não me engano. Gente, para fixar bem, vamos resolver no caso juntos um exemplo clássico aqui de prova. Ó, vou ler aqui a questão para vocês. Um objeto é colocado a 20 centímetros de distância de um espelho côncavo de distância focal igual a 10 centímetros. Determine a posição e as características da imagem formada. Gente, é o seguinte, ó. A resolução segue passa aqui, ó. Primeiro, a gente vai identificar, no caso, os dados fornecidos, como, por exemplo, o espelho côncavo e o foco é positivo. Que, no caso, o foco é de 10 centímetros. De 10 centímetros. A distância, no caso do objeto, que no caso é P, é de 20 centímetros. De 20 centímetros. E agora é bem fácil, porque a gente vai, no caso, aplicar a equação de Gauss. Que, no caso, a gente, isolando, né? 1 e o pezinho, no caso. Que é esse aqui, gente, o pezinho. Então, fica 1 sobre pezinho. Que, no caso, vai dar positivo esse valor. Vai dar 20 centímetros. Que, no caso, a gente sabe que a imagem ela é real e se projeta a 20 centímetros de frente ao espelho. Como o objeto está, tipo assim, exatamente em cima do centro da curvatura, que é o dobro do foco. Então, por exemplo, 2 vezes 10 é 20 centímetros. Travou aqui. 20 cm. E as características dessa imagem são real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto, no caso. Bom, agora eu vou falar sobre algumas aplicações da óptica geométrica e também alguns instrumentos ópticos presentes nela. Inicialmente, a óptica geométrica ela vai ajudar justamente nesse princípio de como utilizar ela na nossa vida real. Por exemplo,
para a criação de alguns objetos que vão nos ajudar em determinadas situações. Como, por exemplo, na utilização de lentes para aproximar ou distanciar as imagens. Esse vai ser um dos principais focos uma das principais aplicações da óptica geométrica. Um dos instrumentos presentes nela vai ser a lupa, que é um instrumento pouco visto atualmente e não tão utilizado recentemente, onde ela vai possuir apenas uma lente convergente, que vai fazer com que amplie a imagem do observador, onde todos os raios vão convergir em apenas um ponto focal. Também vai possuir o microscópio, que vai funcionar como um microscópio composto, e a lupa vai ser um microscópio simples. O microscópio composto vai ser porque justamente ele possui duas lentes convergentes, ou seja, ele vai ampliar ainda mais a imagem do observador, transformando ela numa imagem virtual maior e invertida. Além disso, também vai possuir a luneta, que a luneta vai justamente ter o mesmo princípio do microscópio composto, onde vai possuir duas lentes convergentes, só que ela vai distanciar a imagem, ou seja, ela vai transformar a imagem virtual maior e invertida também. E, além disso, também vai possuir a câmera fotográfica, onde ela vai possuir apenas uma lente convergente, que vai ser usada justamente para gravar as imagens captadas num plástico onde vai sair a foto. Além também, é claro, do objeto que é um dos principais utilizados, que vai ser o próprio óculos, onde vai um dos principais objetos também vai ser o próprio óculos, onde ele vai distinguir entre astigmatismo e miopia e hipermetropia, e aí vai ser utilizado esse estudo das lentes para determinar qual lente é melhor para determinada situação, como por exemplo as lentes convergentes ou divergentes, que vão diminuir ou aumentar a imagem dependendo da situação.